Boa noite, estamos começando o programa Bate-Papo Legal, hoje com a advogada doutora Iolanda Freire, de Montes Claros, Minas Gerais, com o tema Saúde Mental no Trabalho e o papel preventivo da NR1. Uma boa noite a todos. O programa Bate-Papo Legal tem transmissão pelo canal TP Fest. E para quem quiser enviar sua pergunta, pode enviar sua pergunta que a gente faz no decorrer da entrevista. Hoje a entrevista é com a doutora Yolanda Freire. Uma boa noite, doutora. Boa noite, Rita. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez, né, dando entrevista aqui para a TPFest, nos espaços jurídicos, e espero poder passar um pouco de informações aqui para vocês acerca do tema. Seja bem-vinda, doutora. É um prazer entrevistá-la novamente. E eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas lhe conhecer. Sim. Bom, gente, meu nome é Yolanda Freire, eu sou advogada trabalhista, tributária, atuo aqui na cidade de Montes Claros, mas também em todo o Brasil, tenho um escritório físico, mas também atendo online. E a minha especialidade é trabalhista, né? Trabalhar geralmente para empregados e também para as empresas. Atualmente, eu tenho prestado mais assessorias e consultorias para as empresas, mas também com ênfase sempre a melhor prestação de serviço, tanto orientar as empresas quanto as questões, né, referente aos direitos dos trabalhadores e ao que eles precisam fazer para se adequar às normas, e também aos trabalhadores quando eles estão sendo lesados pelas empresas que às vezes não seguem aquelas normativas. E o tema de hoje é saúde mental no trabalho e o papel preventivo da NR1. E eu já pergunto então para a doutora como a NR1 obriga as empresas a olhar para os riscos psicossociais. Bom, Rita, o que acontece? A NR1 ela estabeleceu um gerenciamento de riscos ocupacionais e um programa de gerenciamento desses riscos. Isso obriga as empresas a mapear e controlar esses riscos, incluindo os psicossociais, como o estresse, o assédio, a sobrecarga de trabalho. Então, a saúde mental, ela deixou de ser apenas um bem-estar e ela passou a ser uma obrigação legal das empresas. Porém, existem algumas exceções. O microempreendedor individual, né, ele não está obrigado a implementar essa PGR, e as micro e pequenas empresas, a depender do grau de risco que aquela empresa tiver, elas também estarão dispensadas. Mas aí vai ser necessário fazer um mapeamento de risco para entender se elas podem ser ou não dispensadas dessa obrigatoriedade. E de que maneira o programa de gerenciamento de risco pode ser uma ferramenta preventiva para evitar os problemas da saúde mental? Bom, o que acontece? Infelizmente, nós sabemos que no Brasil, e acredito que no mundo inteiro, existem empresas ainda que existe um tratamento ali um pouco que prejudica o trabalhador. Então, esse estudo, essa PGR, ela permite a detectar esse problema, e antes que isso vire uma doença mental, um afastamento, um burnout, o PGR mostra onde estão esses pontos críticos, né, dentro daquela empresa, e ajuda a empresa a corrigir a rotina, a gestão das pessoas e até mesmo a questão da carga de trabalho. Um dos grandes problemas que às vezes acho que gera muito estresse, né, e a questão da doença mental é aquele trabalhador que ele está sobrecarregado ali dentro de uma empresa. Às vezes um empregado entra às 7 da manhã e às vezes ele vai sair lá para as 8 da noite. Então, assim, essa sobrecarga às vezes de um empregado, a questão da distância ali do trabalho, onde tudo isso pode trazer doenças mentais. Então, o PGR, ele vem para poder trazer esse gerenciamento e ajudar a empresa a prevenir, antes que isso se torne ali um problema mais sério mais à frente. Quais são os principais riscos psicossociais que a gente pode identificar no ambiente de trabalho, doutora? Poderia citar alguns? Podemos sim. Bom, aquelas empresas, né, que atuam ali, por exemplo, com metas de trabalho inalcançável,
né? Às vezes é uma empresa que ela, infelizmente, tem ali no seu gerenciamento a questão do assédio moral, ou até mesmo assédio sexual, a sobrecarga de trabalho, uma falta de pausa ali, de intervalo, às vezes não respeita ali uma mulher que tem que amamentar, não respeita aquele intervalo que ela tem de direito ali dos 15 minutos ou meia hora, né? A ausência de um apoio de uma liderança eficaz, aquele clima de insegurança, às vezes aquela empresa que só fica assim, ó, se vocês não trabalharem direito, eu vou te mandar embora. Aquele clima de toda vez aquele empregado está com medo de perder o emprego. Então, assim, todo esse desrespeito e essa desconexão que existe no trabalho pode gerar afastamentos por transtornos mentais. Então, assim, tudo isso vai ser identificado dentro da PGR e aí pode ser evitado com algumas ações que as empresas podem tomar a partir do momento que identifica, né? E, doutora, como o advogado pode estar auxiliando as empresas a se adequar e proteger a saúde mental dos seus funcionários? Bom, o advogado ele tem um grande papel ali, às vezes, em algumas empresas que aqui, por vez, ela está ali perdida, sem saber o que é esse PGR, né? O que é que pode ser feito em relação a isso. Então, ele entra ali para adequar aquela empresa a essa norma. Ele revisa um PGR que talvez a empresa tenha e ele talvez não está adequado a essas novas mudanças. Cria políticas internas, ali talvez cria um regimento interno para aquela empresa, adequando a realidade daquela empresa aos empregados, orienta os gestores em relação à questão de evitar o assédio moral, de evitar assédio sexual, e com isso evita falhas que podem gerar processos trabalhistas lá na frente. Ou até mesmo um aumento ali de atestados médicos, de afastamentos por doença, coisas que podem prejudicar a empresa lá na frente e até mesmo o próprio funcionário. E de que maneira é possível comprovar que o problema mental foi causado pelo trabalho, doutora? Bom, infelizmente também, que a gente, né, como costumo dizer, hoje em dia, assim, muitas pessoas hoje possuem ali, né, um problema mental, uma depressão, uma ansiedade. Só que tem pessoas que às vezes ela não possui aquele problema, nunca passou por um tipo de ansiedade, nunca passou ali por algum tipo de depressão, e às vezes depois que aquela pessoa começou a trabalhar em determinado ambiente, ela começou a apresentar irritabilidade, insônia, aquele medo de perder o trabalho, então até o medo de ir para aquela empresa. Então, assim, quando isso acontece, através de laudos médicos, documentos ali da empresa que talvez constate que aquela pessoa nunca teve um problema, mas aí de repente começou a apresentar testemunhas. Por que testemunhas? Se a empresa é um ambiente tóxico, então se aquela pessoa começou a apresentar um problema, um transtorno devido ali à má gestão da empresa, então testemunhas ajudarão a comprovar que esse problema foi causado no trabalho. E também até mesmo a perícia judicial, caso isso aí venha a ser judicializado. Porque assim, com estas provas, consegue confirmar o nexo causal entre o trabalho e a doença. Sem isso, né, não tem essa questão da comprovação. Porque é como eu disse no início, nem todas as pessoas têm um problema de ansiedade que foi causado pelo trabalho. Isso tem que deixar muito claro. Hoje tem muitas pessoas que às vezes já têm um problema alimentar, já têm um problema de ansiedade causado por outras questões e às vezes já entra para aquela empresa ali já com um problema em decorrência e aí às vezes ela quer atribuir aquilo ao trabalho. E nem sempre isso vai ser possível. E quando que a empresa pode ser responsabilizada juridicamente por causar ou até mesmo agravar o problema de saúde mental? Boa pergunta. Por exemplo, hoje o Ministério do Trabalho, a lei, ela traz essa obrigatoriedade da empresa cuidar, né, fazer o PGR, fazer esse cuidado de estar ali preocupado com a saúde mental desse trabalhador. Então, se a empresa ela não adota essas medidas que são exigidas pela norma e fica comprovado que aquele trabalho ali, aquela forma, igual aquele empregado adquiriu aquela doença, ou então mesmo agravou um problema que ele tinha ali antes de saúde,
por causa do trabalho, ele poderá ser responsabilizado judicialmente. Porque é aquilo que eu falei anteriormente. Igual a pessoa, às vezes, ela tem ansiedade, mas é uma ansiedade que ela já é controlada. Mas aí ela vai trabalhar num local onde que tem uma sobrecarga de trabalho, tem um chefe abusivo, ou mesmo um gerente ali abusivo, que às vezes xinga, deprecia aquela pessoa. Então, assim, é um problema gerencial da empresa. Então, isso aí, mesmo que ela tenha ansiedade antes, conseguir comprovar que naquele momento que ela estava trabalhando, piorou essa situação, que vai ser feita ali através de laudo médico, aí a empresa pode sim ser responsabilizada judicialmente. E fora ainda que aquela doença pode ser relacionada ao trabalho e ainda vai gerar ali algumas outras questões também relacionadas à estabilidade, a direitos de INSS, afastamento, essas questões assim. E, doutora, de que maneira o funcionário consegue perceber que o ambiente de trabalho está afetando a sua saúde mental? Então, se é um ambiente de trabalho, vamos lá, eu trabalho dentro de uma empresa que eu comecei a trabalhar ali, que ela tinha um funcionamento normal, eu entrava às 7 da manhã, saía às 17, cumpria minha jornada, o meu trabalho todo normal, e aí, de repente, essa empresa começou a exigir que eu ficasse lá até 7 da noite, 8 da noite, começou a me tratar de uma forma diferente daquilo que era usual, e aí eu comecei a ter ali, por exemplo, uma vontade de nem trabalhar. Comecei a ter sintomas ali de insônia, de ansiedade, irritabilidade, um cansaço extremo. Às vezes tem empresas que exigem tanto ali daquele empregado, tanta hora extra, tão extremo que às vezes o empregado não tem nem vontade de ir. Cai a produtividade, aquela desmotivação de ir trabalhar, são sintomas que você já precisa, assim, parar e falar assim, vem cá, peraí, o que está acontecendo? Será que realmente esse trabalho é o trabalho correto? Ou então, será que essa empresa está me adoecendo? O que eu tenho que fazer? Aí é procurar mesmo ajuda médica para poder identificar isso aí. É um problema que eu tenho em casa e às vezes o trabalho está piorando? Ou eu estou com problema em casa e às vezes já não estou aguentando aquele trabalho ali mais? Tudo isso será avaliado, entendeu? Mas assim, geralmente são sintomas médicos, né? Que no caso não cabe a mim a falar quais, mas assim, são os que já são comuns, mas é um médico apropriado que vai, né, identificar e diagnosticar, mas são esses sintomas assim, desmotivação, a queda da produtividade já é um sintoma ali bem grave, né, que já pode chamar a atenção daquele empregado e até mesmo da empresa que tem algo errado acontecendo. Quando um funcionário ele é diagnosticado com um transtorno de ansiedade, ele tem o direito a algum tipo de estabilidade ou algum tipo de benefício, doutora? Bom, aí vai depender. Como eu disse, vamos supor que a pessoa já tem uma ansiedade. Se ela já tem uma ansiedade antes de iniciar aquele trabalho ali, não significa que o trabalho é que causou o problema. Então, assim, ela pode conseguir, vamos supor que ela está com ansiedade, ela vai ao médico, o médico vai passar um atestado para ela, e aquele atestado vai dar direito para ela ali ao auxílio doença. Mas vamos supor que essa ansiedade ou ali a depressão é causada em decorrência do trabalho. Aí comprova que existe um nexo ali, o profissional identifica que, pelo fato daquele gerente ali estar exigindo algo dela, ou tratando ela mal, está causando um distúrbio nela, aí tendo esse nexo causal, essa doença sendo relacionada ao trabalho, poderá gerar para aquela pessoa ali, né, um auxílio doença, que a gente fala acidentário, né, que gera estabilidade, e aí ela pode ter estabilidade de 12 meses, se ela ficar afastada por mais de 15 dias ou meses ali mesmo dentro da empresa. Mas tudo isso aí vai depender de que forma que o trabalho está gerando aquilo na pessoa. Mas vamos supor que ela tenha ansiedade, está trabalhando, a pessoa tem depressão, tem um problema, ela vai ficar afastada normalmente e quem vai definir se é alguma coisa relacionada ao trabalho ou não vai ser ali o médico, o perito, né, do próprio INSS, para poder identificar aquilo ali. Mas a pessoa está doente, não está aguentando trabalhar, ela vai ficar afastada, ela tem o direito de ficar afastada ali, ela vai receber pelo INSS normal.
E caso a empresa não leve muito a sério a saúde mental do funcionário, o que deve ser feito, doutora? Bom, existem os canais de denúncia, né, do próprio Ministério do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho também tem essa questão de fiscalizar. O empregado também pode procurar ali o sindicato. E em casos, né, mais drásticos, a pessoa pode acionar mesmo a Justiça do Trabalho. E às vezes, quando esse afastamento, né, pode decorrer do INSS, e às vezes o próprio INSS não dá esse direito para o empregado, ele também pode recorrer à Justiça, porque se o INSS, né, tem laudo comprovando a necessidade, o INSS também está negando, então ele tem que recorrer ali à Justiça. E, doutora, quais são as consequências legais caso a empresa não cumpra as normas? As consequências legais são a penalidade de aplicação de multas, que já são previstas pelo próprio Ministério do Trabalho, né? Se a empresa não se adequa a essa PGR, ela incorre em multas. Também, em caso de o funcionário acionar a justiça, corre o risco ali também de indenizações por danos morais, e além ainda de outros danos que, às vezes, a depender da situação, aquele empregado também irá pleitear ali na justiça. Mas, de início, pela não adaptação da empresa, quando ela tem essa obrigatoriedade, já gera multa. Nós temos muitas empresas, principalmente as de telemarketing, né, que mexem com esse tipo de serviço, que fazem, né, os intervalos e colocam até atividades para auxiliar na saúde mental dos funcionários. Isso é interessante para todas as empresas fazerem e se adequar também, doutora? Bom, isso aí são medidas que às vezes as empresas, né, adotam, igual fala, depender do risco que tiver, a empresa vai adotar medidas para poder amenizar ou melhorar ou até mesmo, como se diz, exterminar aquele risco. Então, por isso que é importante a empresa se preocupar nessa adequação, porque vamos supor, às vezes a empresa, igual a empresa de telemarketing, assim, sabe-se que é uma empresa que causa muito ali aquela questão assim, da doença mental, é muita pessoa os clientes que às vezes estão xingando, é muita pressão também dos próprios supervisores, dos próprios gerentes, às vezes aquele tempo de trabalho ali que às vezes até ir ao banheiro, às vezes o funcionário é impedido. Então, assim, tudo isso aí, quando é identificado como algo que pode gerar um risco ali para a empresa, e aí ela adota medidas para melhorar, com certeza isso aí vai trazer um bem-estar para o empregado, né? E também proteger a empresa em caso de aquele empregado que talvez ali alegue que a empresa não tinha a preocupação com ele, nesse sentido com aquele empregado. Porque assim, tem empresas que não tem jeito, que é igual o telemarketing. Telemarketing, a pessoa trabalha ali com um fone no ouvido, ou com algumas coisas, já existe alguns riscos na empresa, já são inerentes à profissão ou inerentes àquela empresa. O que a empresa tem que fazer é garantir, minimizar o mínimo, assim, trazer o mínimo possível de risco para aquele empregado. E ela se proteger para que, caso aconteça, né, de adoecer, minimizar esses riscos ou até mesmo eliminar numa questão judicial, numa questão de discussão mesmo. E, doutora, qual a importância de procurar assistência jurídica especializada quando diz respeito à saúde mental? Bom, a assistência jurídica especializada, ela vai trazer para o trabalhador a garantia de que ele tem direitos a serem resguardados, de orientá-lo a como proceder em determinada situação que ele às vezes está passando ali pela empresa, a analisar documentos que ele possui, porque assim, às vezes o empregado está sofrendo assédio, está sofrendo alguns atos assim, na empresa que estão deteriorando a saúde dele. Então, às vezes, não merece nem continuar. Então, às vezes, você vai procurar um profissional ali, aí sendo identificado, tendo como comprovar aquilo ali, ele pode entrar com uma rescisão direta, por exemplo, e pedir para sair daquela empresa. Para a empresa, se faz ali necessário uma ajuda especializada, porque quando a empresa ela não está cumprindo com as determinações do que tem na legislação, às vezes aquela orientação jurídica pode ajudá-los a adequar
aquela empresa que às vezes está atuando de maneira errada. Então, vamos supor, às vezes a empresa não tem um regimento interno, ela não tem as normas ali para que ela possa conduzir aquele trabalho entre empregado e empregador, porque existem os poderes diretivos da empresa. A gente não pode deixar de falar que a empresa tem seus direitos, ela também tem a necessidade de manutenção, de produção, então ela tem os seus meios, mas a forma tem que estar ali dentro da lei, que aquilo que está ultrapassando, aquilo que desrespeita a lei e prejudica o trabalhador, então ela pode acabar sendo, como é que fala, tendo judicialização e acabar pagando por isso. Então, uma orientação jurídica adequada ajuda a empresa nesse sentido. Também, da mesma forma, né, o trabalhador a identificar quando, às vezes, ele está sendo vítima dentro de uma empresa de meios inadequados de trabalho. E a gente vai para o quadro Perguntas e Respostas dos Internautas. Eu vou começar com quem está acompanhando a gente. A Michele, ela mandou: oi, doutora, esses fatores prejudicam a empresa que contrata funcionário com problemas de saúde mental? Bom, de uma certa forma prejudica, porque se a empresa ela não faz ali, talvez ela não tenha ali um programa de gerenciamento de risco relacionado à questão de medicina legal do trabalho. Às vezes não tem um médico do trabalho ali adequado. A empresa ela tem que ter cuidado, porque ela também não pode deixar de contratar alguém, porque às vezes a pessoa ali tem um problema de ansiedade ou depressão que ela apresente ali naquele momento. Ela não pode fazer isso, porque isso pode ser considerado até mesmo abusivo e também a questão de preconceito. Porém, ela pode ali, talvez, criar meios de provas lá futuramente de que assim, a empresa está dando oportunidade ali, por exemplo, para alguém que já tem um problema ali de ansiedade. Então, aquela empresa já sabe que aquele empregado ali tem um problema que pode vir a causar, mas ele é um bom funcionário, ele é um bom profissional, então ela vai ter o cuidado de adequar a função, a forma de cobrança, né? Tudo ali para que aquilo não possa ser agravado. Mas se ela tem a consciência que a pessoa já ali tem um problema, chegou ali, fez o exame admissional, a pessoa colocou lá, eu tomo um remédio antidepressivo, eu tomo remédio de ansiedade. E isso tem que constar ali naqueles laudos médicos, dentro da documentação da empresa, porque se futuramente aquilo ali, né, virar algo que aquela pessoa venha até a processar a empresa, ela tenha como comprovar todo o cuidado que ela teve na época, na contratação. Mas pode gerar algum outro problema? Pode, porque é aquilo que eu te falo. A gente não é um problema que às vezes pode ser objetivo, a pessoa pode chegar e falar, não, eu tomo remédio controlado, não tomo, mas ela também pode esconder. E aí, quando ela esconde, aí às vezes passa um tempo, aquela pessoa começa a ter problemas ali na empresa, pode gerar problemas financeiros, de gerenciamento. Às vezes a empresa ela tem um custo, né, para ela contratar um funcionário. Às vezes a empresa tem um custo para treinar um funcionário. Para aí, de repente, aquele funcionário entra ali, fica ali 1 mês ou 2 meses, aí de repente começa a apresentar problemas depressivos ou de ansiedade, apresenta atestados e aí começa aquele ciclo, né? De, às vezes, ele não pode mandar ele embora, ou mesmo porque, às vezes, aquela pessoa está doente, mas não tem aquela produção adequada. Então, assim, hoje, para as empresas é um pouco complicado, e assim também como para o empregado, que ele também não pode ser prejudicado. E no caso não só da saúde mental, mas também com qualquer outro tipo de problema de saúde, é bastante difícil a contratação daquela pessoa já passar pelo exame admissional ali, né, doutora? Sim, é muito complicado. Hoje tem empresas, por exemplo, que elas têm a obrigatoriedade de cotas, né? Vamos falar, por exemplo, tem empresas que têm obrigatoriedade de contratar pessoas que possuem algum tipo de deficiência ou possuem algum tipo de problema. Então, assim, hoje tem alguns problemas que já são identificados, as empresas já têm uma obrigatoriedade. Mas quando se relaciona a questão de doença, porque desde 2023, né, que foi atualizada a lista de doenças que podem ser relacionadas ao trabalho.
Então, assim, antes, ansiedade, depressão, problemas psicológicos, burnout, não era considerado doença do trabalho. Mas aí, como foram feitas pesquisas e aumentou o número de pessoas que estavam pedindo afastamento por causa de empresas que às vezes agiam dessa forma, então houve a necessidade de incluir essas doenças também como fatores também psicossociais vindo da empresa, de empresas. Então, assim, quando a gente fala sobre essas questões, tanto para a empresa também quanto para o empregado, porque isso gera tanto risco para um quanto para outro de ser contratado ou de não, traz essa preocupação, né? Porque hoje existe uma preocupação com a saúde mental. E hoje, assim, a questão das empresas que às vezes ali empregam, vamos lá, empresas que contratam pessoas que possuem deficiência, né? Então, assim, ela já está fazendo ali um papel social. E ali ela está adequando aquela pessoa a trabalhar, dando o mesmo direito e garantia que todos possuem de ter um emprego, né? De ter um meio de vida. E a gente tem a pergunta aqui enviada pelo Bate-Papo Legal, que é do Felipe, foi enviada pelo chat, Felipe de Belo Horizonte. Ele envia: meu tio já presenciou em um emprego, acho que é isso mesmo, meu tio já presenciou em um emprego, hoje ele está com receio de que acontece isso de novo. A doutora, qual a melhor dica que podemos para evitar isso? Acho que é a ansiedade, né? Ou já passou por isso, né, doutora? Assim, pelo que eu entendi, parece que ele já teve um problema de ansiedade devido a ter trabalhado em uma outra empresa que tinha, talvez, metodologias ali, né, que causavam isso, e ele hoje está em outra empresa que também, se eu entendi, também existe ali uma forma de trabalho que possa prejudicar. Bom, eu sou do tipo de pessoa, assim, como pessoa, eu entendo assim, se você já sabe, talvez você está entrando dentro de uma empresa, você já viu ali no primeiro mês que aquela empresa talvez ela não está de acordo com os seus princípios, com o que você acredita, até mesmo com a sua saúde mental, eu entendo que a melhor solução é pedir para sair. Eu prefiro pedir para sair do que piorar a minha saúde mental. Porém, existem também a questão da necessidade. Né? Se a pessoa vai trabalhar ali, ela está trabalhando porque necessita. Então, a minha orientação é uma empresa que ela está exagerando na forma de trabalho, é uma empresa que está atuando de maneira muito errada, denuncia, entende? Porque quando denuncia a empresa ao Ministério do Trabalho, e aí ocorre ali talvez uma fiscalização, aquela empresa ela é obrigada ali a melhorar e a, como se diz, consertar aquele método de trabalho. Né? É uma empresa que você está trabalhando ali e necessita. Mas é lógico, é evidente que tudo isso aí precisa, né, ser analisado. Quando a gente já sai de uma empresa, que a gente já, né, teve um problema alimentar, isso é de cada um, isso é da pessoa que está passando. A orientação que eu tenho que dar é analisar aquilo ali. Mas vamos supor que já tem muito tempo que você está ali naquela empresa. E aí você está começando a identificar que aquilo ali está causando algum problema, aí você tem seus direitos, né, que você já adquiriu ali. Então, aí agora é identificar, entender se talvez aquela forma de trabalho não gera ali talvez uma rescisão direta. Mas precisa ser analisado e também comprovado, né, dentro daquilo que acontece ali no dia a dia. Se foi o que eu entendi da pergunta. E a gente vai para as perguntas das redes sociais. Eu tenho a pergunta do Luiz Carlos, que é de Contagem, Minas Gerais. Ele enviou: boa noite, doutora. O funcionário pode ser demitido por problemas de saúde mental? O que fazer se isso acontecer? Bom, o funcionário, ele não pode ser demitido por causa da saúde mental. Mas é aquilo que eu vou falar mais uma vez. Vamos supor, a empresa contratou aquele funcionário. Aí aquele funcionário lá, não, naquele momento ali, não falou que tinha algum tipo de problema, de ansiedade, nem nada. Aí aquele empregado ali, talvez, ficou afastado ali alguns dias por ansiedade, 10 dias. Só que essa ansiedade, ela não é relacionada ao trabalho. É uma ansiedade que essa pessoa já tinha. Aí aquilo ali talvez está atrapalhando, tem alguma coisa acontecendo que a empresa está identificando que aquele funcionário ali, ele não está produzindo da forma que deveria,
a empresa, desde que aquela doença não seja relacionada ao trabalho, a empresa pode demitir sim. Não demitirá por causa da ansiedade, né? Isso aí vai depender da gestão de como que a empresa funciona. Mas ela poderá demitir aquela pessoa se ela talvez não está produzindo. Porque é o que eu já falei, o que gera estabilidade relacionada à questão de ansiedade, de problemas de saúde mental, vai depender se a causa é relacionada ao trabalho. Nem todo tipo de ansiedade gera estabilidade, nem todo tipo de depressão gera estabilidade. Então, tudo isso aí vai depender de laudo médico, da perícia médica e daquilo que vai entender. Mas eu sempre digo o seguinte, eu acho que tudo vai de consciência também. Né? O empregado, às vezes, tem um problema, e às vezes ele já tem um problema na casa dele, sei lá, de anos e anos, aí ele entra numa empresa com um mês, apresenta um atestado de ansiedade. Isso aí, né, a gente tem que ponderar também. Será que a empresa tem que pagar, tem que ficar ali com um empregado que tem uma ansiedade desde não sei de quanto tempo, e ela é obrigada a ficar com aquele empregado? Então, tudo isso aí é analisado. Né? Não vamos dizer que vamos taxar que é direito, que não pode, porque tudo vai depender do caso e da forma que isso ali é conduzido. E a gente tem a pergunta do Jefferson, também de Minas Gerais. O Jefferson pergunta quais são os direitos do funcionário relacionados às novas normas e as empresas rurais também estão enquadradas? Bom, a norma ela traz que todas as empresas, com exceção de microempreendedor individual e também de micro e pequenas empresas, a depender do grau de risco que ela tiver, o que é o grau de risco? Vamos supor que a empresa ali, igual você falou aí, trabalhador rural. Tem trabalhador rural que ele tem um grau de risco de insalubridade, que ele tem direito ali à insalubridade. Ele trabalha ali mexendo com produtos químicos, ele trabalha no sol quente, rachando, então às vezes não recebe nenhum tipo de equipamento de proteção. Então, se aquele trabalhador rural, ali a empresa, né? A empresa ali é uma produtora ali de grão, de milho, alguma coisa assim. Ela tem um número de empregados ali que são contratados via CLT. Ela também tem as suas obrigatoriedades relacionadas à PGR. Se ela está enquadrada dentro da obrigação, ela precisa sim tomar as medidas. Quais são as medidas? É a implementação da PGR, é a minimização desses riscos. É pegar aqueles empregados ali, fazer palestras, fazer talvez treinamentos, dar orientações sobre as questões mentais, cuidar ali talvez de fazer um exame periódico, um exame admissional. Se a empresa tem isso organizado, com certeza ela vai, né? Ela não vai ter problema. Pode ser que ela não vai ter problema, mas se ela não tiver, infelizmente, a norma vem para trazer essa obrigação mesmo. A gente fala todas as empresas que têm funcionários CLT. Né? Lá, de início, a norma traz todas, aí depois ela traz as exceções. Só que essas exceções, a não ser o microempreendedor individual, que já é dispensado, as micro e pequenas empresas vai depender também, ela vai ter que fazer um mapeamento. Se a empresa for identificada ali que ela tem um grau de risco físico, químico ou biológico, né, físico, vamos supor que é uma empresa que a pessoa tem que trabalhar no sol quente, muito quente, aí a depender da perícia que fizer ou do grau de insalubridade que aquela pessoa que a empresa tem, ela está enquadrada também em proteger, né, em fazer essa questão da PGR. E a gente tem a pergunta da Mônica, de Vitória do Espírito Santo. Ela está acompanhando com a gente. Ela pergunta quais são as obrigações da empresa para trazer um bem-estar para o funcionário, para ele ter um bom rendimento. Qual a dica que a doutora daria? Bom, é aquilo que eu falo. Cada empresa, a depender do seu ramo de atividade, daquilo que ela faz, ela tem meios ali de criar um ambiente laboral que é propício, né, tanto para a produção quanto também para o bem-estar do empregado. Então, assim, se você tem respeito ao empregado, respeito às normas trabalhistas, vamos supor, respeito ao horário de trabalho, às vezes, mesmo que necessita fazer hora extra, mas é respeitado, é pago aquelas horas extras.
Às vezes a empresa também ela tem ali aquele cuidado, o respeito com o empregado. Porque tem empresas que tratam o empregado como se ele fosse um cachorro, um bicho, né? Então, assim, não existe respeito. Então, as empresas que já respeitam, que já trabalham dessa forma, que elas estão ali adequadas dentro daquela função, daquilo que ela exige do empregado, que o empregado tem seus deveres dentro da empresa, tem seus direitos, mas também tem seus deveres. A mesma forma a empresa. Ela também tem o poder diretivo e ela também tem as suas necessidades. Então, se eu tenho uma empresa de calçados, né, eu produzo calçados, então a minha produção vai ter que respeitar as normas, né, de trabalho, as normas técnicas, as normas ali, talvez, do empregado não ter que ficar só em pé ou ficar só trabalhar sentado, de ele ter que usar ali os seus, como é que fala, equipamentos, né, de segurança. Então, tudo isso aí contribui para que a empresa esteja adequada, né? Então, são esses tipos de controles mesmo. E a gente tem a pergunta da Juliana, de Laranjeira, São Paulo. Ela pergunta: boa noite, doutora. Todos os tipos de empresas são obrigadas a implementar as políticas de saúde pública? Igual eu falei, a questão do microempreendedor individual, na própria norma, já é dispensado, não depende, porque assim, o microempreendedor só pode contratar uma pessoa, então ele já é dispensado. E as empresas de microempresas e empresas de pequeno porte, a depender do grau de risco que ela está ali introduzindo. É aquilo que eu falei, se a empresa, vamos supor, é uma empresa que ela trabalha ali com a produção de algum produto tóxico. Então, aquele empregado ali, automaticamente, talvez ele já tenha direito ali a uma insalubridade. Então, aquela empresa, mesmo que ela tenha 2, 3 funcionários, ela está obrigada a fazer a PGR, porque ela não enquadra como empresa que não tem risco. Agora, se a empresa não tem risco nenhum, vamos supor que é um escritório, né? Vamos supor que a empresa ali é um escritório, tem ali uma sala, a pessoa trabalha ali 8 horas por dia, entrou, é uma secretária, isso é um exemplo que eu estou dando. Então, aquela empresa ali talvez é uma microempresa, ela está dispensada. Ela não tem nenhum risco ali que está classificado como obrigatoriedade do PGR. Então, vai depender mesmo do mapeamento. O que a gente aconselha é que a micro e pequena empresa primeiro faça esse mapeamento para entender se ela está obrigada ou não. Ela contratar um profissional de sua confiança, a gente informa, pode falar assim, o técnico de segurança do trabalho, que ele geralmente vai identificar isso. Talvez uma própria advogada especialista também, às vezes ele pode, né, analisar aquela empresa ali, ver a necessidade de algumas adequações, e tendo isso, aí a empresa vai se adequar, ou então, nesse caso aí, ela vai estar inerente ali a um pagamento de multa. E a gente tem a pergunta da Andréia, que é de Minas Gerais. A Andréia enviou para a gente, eu até deixei ela por último, essa pergunta aqui, porque ela mandou para a gente o seguinte: doutora, eu tenho uma dúvida. Quando eu sempre vou fazer o exame admissional, o médico sempre coloca inapto ao trabalho, devido a um problema mental que possuo. O que fazer nesses casos? Seria uma discriminação? Pois eu venho enfrentando esse problema há 2 anos e preciso trabalhar, e essa recusa vem agravando o problema. A doutora poderia me auxiliar? Obrigada, desde já. Bom, para poder responder assim ao certo, teria que estar analisando mesmo toda a documentação, os laudos médicos dela, para entender que tipo de problema é esse. Bom, se a empresa tem um médico do trabalho, o que acontece? O médico do trabalho, ele vai analisar a documentação do outro médico, né? Que às vezes o médico da pessoa ali tem, e vai trazer ali para dentro da empresa. Vamos supor que eu estou afastada porque eu tenho uma ansiedade grave, né? Uma ansiedade, eu estou com transtorno de ansiedade grave. Mas ali, talvez naquela empresa que eu trabalho, a minha função, ela exige muito de mim, e aí aquela exigência pode agravar ali a minha ansiedade. Aí a gente pode ver que talvez essa ansiedade dela agravada pode estar relacionada ao trabalho. Eu falo pode porque, igual eu te falo, tem que ter análise.
Então, se aquilo ali, talvez, eu não sei se, não sei se ela está afastada ou se ela ainda está, aí se ela está afastada, porque às vezes aquela função dela piora, então o médico do trabalho, ele não vai dar aptidão mesmo para aquela pessoa voltar ao trabalho, não. Entende? Então, assim, pelo que eu entendi aí, eu já vejo que é um caso que talvez seja algo que relacionado ao trabalho possa prejudicar. Então, a empresa ela não vai colocar que essa pessoa é apta mesmo, e aí vai voltar ela ali talvez para o INSS, se foi o que eu entendi, se ela estiver afastada. Agora, a pessoa está ali, é aquilo que eu falei, está procurando emprego. Aí chega lá falando que a pessoa tem uma doença mental. E aí o médico vai lá e coloca inapto e ela não é contratada por causa disso. Aí a gente já pode ver, talvez, ali uma questão de uma ação por causa de preconceito, porque a pessoa não foi contratada, não foi dada uma chance para aquela pessoa ali. Mas aí vai depender de como que isso aconteceu. Eu sempre falo depender, porque tudo a gente necessita de analisar para melhor orientar. Né? Porque assim, eu não vou falar que, não, tá errado, tá certo, você tem direito, porque precisa, né, o certo é procurar um profissional da sua confiança, ele irá analisar essa situação toda, que como você falou, assim, pelo desabafo que ela falou, e eu entendo que ela está afastada por esse motivo, e quando ela vai retornar, que às vezes o médico daqui de fora falou que ela tem condições de voltar, mas aí ela volta lá para a empresa entende que talvez aquela função pode piorar, e aí ele dá inaptidão. E aí, então, tem que analisar. É a percepção da empresa, a empresa que talvez está querendo que ela dê peça para sair, ou será que realmente aquele problema dela com a função, ou talvez tenha que readaptá-la? Tudo isso tem que ser analisado. Porque, às vezes, né, tem funções que às vezes a pessoa não tem condições mais de manter. Vamos supor que a pessoa já tem estabilidade. A empresa não pode mandar aquela pessoa embora. Aí, qual é o papel da empresa? Vamos readaptá-la, vamos colocar ela em outra função. Porque a empresa, enquanto a pessoa tem a estabilidade, ela tem alguns deveres, entende? E ela também, assim, se a empresa, que eu acredito que ela tenha, se ela vê que realmente possa causar um dano para ela lá na frente, ela não vai agir em desacordo, se for uma empresa organizada. Mas precisa analisar para melhor responder sim ao certo. Ok, doutora. E eu gostaria que a doutora passasse os seus contatos para a pessoa acompanhá-la nas redes sociais, tirar esclarecimento. Como pode estar fazendo, doutora? Certo. Bom, meu escritório físico é em Montes Claros, Minas Gerais. Meu número de telefone é o 38 99147 8641. Esse é meu único número, é meu WhatsApp. Inclusive, assim, para os meus clientes, quem estiver me acompanhando aí, não tem outro número, porque tem um falso advogado aqui que está acabando com a gente aqui. Eu nunca vi desse jeito. Nas minhas redes sociais, vocês podem me encontrar Yolanda Freire, _ADV, e estou por aqui, atendo em todo o Brasil e sempre estou presente aqui também nos espaços jurídicos. E, doutora, faltou algo a acrescentar sobre o tema que a doutora gostaria de falar antes de a gente encerrar a entrevista? Bom, a ansiedade, eu queria só acrescentar assim, que a ansiedade ocupacional, né, quando ela é relacionada ao trabalho, é um problema sério e é crescente no mercado de trabalho. A gente tem que ter essa consciência que, infelizmente, foi necessário, né, implementar essas medidas porque tem empresas que realmente adoecem as pessoas. Então, por isso a legislação ela é preocupada com esses altos números de doenças psicológicas causadas no ambiente profissional, trouxe essas atualizações da lei para proteger o trabalhador. E as empresas precisam estar adequadas. Então, assim, a empresa que cuida da saúde mental de seus colaboradores, ela está investindo, ela não está perdendo. Porque a partir do momento que você tem um empregado ali que produz, que ele está feliz ali, que ele está ali do lado da empresa, ela com certeza vai ser mais produtiva. Então, assim, as empresas que valorizam as pessoas, elas reduzem os custos e aumentam a produtividade e também evita problemas na justiça. Porque, assim, a gente sabe que existem inúmeras empresas ali que as pessoas sonham em trabalhar, que são aquelas empresas que valorizam o trabalhador, valorizam o empregado. Hoje as pessoas querem trabalhar, mas ao mesmo tempo também nós estamos numa sociedade onde que todo mundo é muito fácil
você conhecer seus direitos, saber o que pode, o que não pode, se a empresa está errada, se a empresa está certa. Então, assim, hoje as empresas precisam se adequar a essa nova realidade, assim também como os empregados, né, as pessoas que pretendem entrar no mercado de trabalho, precisam entender também que as empresas também têm suas necessidades, precisam ser cumpridos horários, não é qualquer coisa que vai gerar algum tipo de problema. Então, assim, só complementar nesse sentido mesmo, que assim, as empresas que se preocupam com a saúde mental do trabalhador, que se preocupam em prevenir esses tipos de doenças e afastamentos, ela não está gastando dinheiro, ela está investindo e melhorando ali a sua forma de trabalho dentro desse ambiente aí. E eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Bate-Papo Legal, esclarecendo as dúvidas dos internautas. Muito obrigada pela disponibilidade aqui com a gente no Bate-Papo Legal. Eu que agradeço por mais uma vez, né, ter recebido o convite e estou aí à disposição e espero que eu possa estar contribuindo com outros temas, com outras questões que a gente possa estar trazendo aqui para todos também. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora. E o programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, a todos que participaram e agradecendo a presença da doutora Yolanda Freire. Você pode seguir ela nas redes sociais e acompanhar aí o trabalho dela e pedir também esclarecimento, tanto você funcionário como você, dono de empresa. Uma boa noite a todos, boa noite, doutora. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau, gente.